Olá, queridos, a graça e a paz. Quero compartilhar com você uma palavra que Deus compartilhou no meu coração. O tema dessa mensagem é não desista. Esse tema surgiu quando eu estava meditando na palavra e também eu acredito que seja bem propício para esse tempo. Mas antes da gente começar a abordar essa mensagem, eu gostaria que você já seguisse as nossas redes sociais, nosso Instagram, @verbobh, e também no canal do YouTube, Verbo da Vida Belo Horizonte. Então já você pode se inscrever aí no canal, já compartilhar e até mesmo já ativar todas as notificações aí para você receber quando sair um vídeo novo, amém? Gostaria que você abrisse comigo em Provérbios, capítulo 16, no versículo 1, que diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Interessante é que Provérbios, no capítulo 16, ele diz que o coração do homem pode fazer planos. O interessante é que nós não vamos ver aqui, no livro de Provérbios, dizendo que Deus ele é contra um planejamento ou até mesmo contra um plano. Ele só diz que a resposta certa, ou seja, o carimbo, o ok, ele vem da parte de Deus. Então isso nos mostra que a nossa vida também, nós podemos fazer planos, até mesmo traçar algumas metas, alguns objetivos, mas o que vai trazer o sucesso é o aval de Deus. Quando Deus disser ok, ou até mesmo Ele confirmar no seu coração, trazer paz, alegria, para você executar aquele projeto. E pensando em tudo isso, eu gostaria que você lembrasse comigo na virada do ano de 2019 para 2020. Eu sei que a maior parte das pessoas hoje fazem planos. O ano de 2020 eu vou me qualificar na minha carreira. No ano de 2020 eu vou ler mais livros, vou orar mais, vou meditar na palavra. E a gente começa a traçar alguns planos. E uma vez que a gente traça esses planos, nós agora começamos a nos comportar, ou até mesmo com as nossas atitudes, começando agora a fazer uma missão para que esses planos possam se cumprir. Agora, o detalhe interessante é que nós traçamos um plano, ou seja, um destino onde nós queremos chegar. Mas nós não sabemos muitas vezes o percurso, ou seja, a trajetória, o processo que nós devemos ter ou o que vai acontecer durante todo esse percurso. Nós não sabemos isso. Nós só damos o pontapé inicial e as coisas começam a acontecer. E o detalhe interessante é que a gente analisando esse contexto como hoje, sendo um contexto de pandemia, vemos que muitas pessoas se desesperaram e pessoas também abandonaram os planos, os projetos e até mesmo coisas que o Senhor tinha compartilhado com você, ou até mesmo com outras pessoas. E a gente está vendo muitas pessoas ficando de lado no meio desse planejamento, dessa missão, nessa visão que você estabeleceu para o ano de 2020. Só que o interessante é que Deus já sabia de tudo isso. Agora, Deus não foi pego de surpresa. Se uma vez que você planejou, e até mesmo você agora está se disciplinando para que aquelas coisas começassem a acontecer, e de repente para você foi de repente, ou seja, o mundo parou e talvez você fique pensando, eu não consigo mais executar tal projeto. Mas eu quero destacar aqui um em especial, é que muitas pessoas quando estão trajando, ou até mesmo estão planejando, para esse ano de 2020, ou até mesmo um planejamento, e uma delas são família. Eu vou passar mais tempo com a minha família. E hoje, num momento como esse, talvez você tenha a oportunidade hoje de estar em casa juntamente com a sua família, até mesmo se concretizando algo que você até mesmo planejou, mas você simplesmente, ou talvez você fique pensando, mas eu não vou conseguir mais executar aquele planejamento. Por que não? Eu queria me qualificar no meu trabalho, na minha profissão. Por que não? O que está te impedindo hoje? Nada te impede. Se Deus deu o aval para você, vai acontecer. Agora, o que você precisa fazer é ficar firme, porque a circunstância vai chegar mesmo. A dificuldade vai bater mesmo na sua porta. Agora, o que vai fazer a diferença é se você vai permanecer firme ou não. Vamos ver a vida do Senhor Jesus em Lucas, no capítulo 8,
no versículo de número 22. Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículo 22 diz assim: Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago, e partiram. E enquanto navegaram, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de socebrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio bonança. Mas eu queria destacar aqui o versículo 22, que ele diz assim, olha, passemos para a outra margem do lago. A instrução que Jesus deu para os discípulos e também para ele é que ele passasse para outra margem. Ou seja, isso já mostrava que ele tinha um destino. Mas quando os discípulos e o Senhor Jesus Cristo estavam passando para aquele lago, de repente veio uma tempestade. Que nos planos deles não estavam, né, eles não tinham previsto aquela tempestade. Mas o interessante é que Jesus, nesse tempo, ele estava dormindo, ou seja, ele estava descansando. Os discípulos que estavam vendo aquela tempestade, eles começaram a se desesperar. Por que eles começaram a se desesperar? Porque aquilo não estava previsto para eles. E eles começaram agora a se desesperar e disseram para Jesus: Mestre, mestre, estamos perecendo. Jesus, vendo aquela situação, ele agora dá uma ordem, dá um comando e tudo cessa. Então nós percebemos que Jesus, ele tinha um destino e ele tinha falado com os discípulos: olha, vamos passar para outro lado da margem. Ou seja, vamos passar para o outro lado. Só que quando ele estava passando, de repente veio essa tempestade. Mas Jesus não se abalou por isso. Ele sabia que isso poderia acontecer. Agora, interessante é que vamos também para Lucas, na verdade para Mateus capítulo 14, versículo 22. E vamos ver outro texto também falando a respeito sobre tempestades. E que Jesus também deu um comando para os seus discípulos. Mateus capítulo 14, versículo 22. Diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre as águas. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: É um fantasma! E todos ficaram com medo e começaram a gritar. Mas eu gostaria de destacar aqui o versículo 22, que ele diz que, em seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Percebe que é a mesma instrução que ele deu lá em Lucas, no capítulo 8, com os discípulos, e agora Jesus estava juntamente com eles. Então, Jesus deu uma instrução: olha, passe para o outro lado da margem do mar. E agora nós estamos vendo um outro cenário, e agora os discípulos sozinhos, passando por um outro lado, e Jesus já tinha liberado a palavra, para que eles pudessem passar para o outro lado. E em Lucas, no capítulo 8, que de repente aconteceu aquela tempestade, agora em Mateus, no capítulo 14, acontece a mesma coisa. Uma vez foi com Jesus dentro do barco, e agora eles estavam sozinhos. Jesus também andou sobre as águas, entrou dentro do barco, e naquela situação ele entrou, e a Bíblia vai dizer que ele começou agora, o vento e o mar se acalmou. Então percebe que as duas situações foram a mesma coisa. Agora, Jesus, nas duas experiências, ele deu um comando para que eles pudessem passar para o outro lado. Agora, Jesus sabia
que eles deveriam passar para o outro lado. E a palavra que ele liberou é: vocês vão conseguir chegar do outro lado. Só que o interessante é que muitas vezes Deus nos mostra o destino ou aquilo que nós devemos fazer, mas Ele não nos mostra o processo. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque muitas vezes, se Ele nos mostrar o processo, talvez a gente não vai querer fazer aquilo que Ele nos mostrou, ou também fazer a instrução que Ele deu. Então, ou seja, isso mostra que eu devo permanecer firme na instrução que Jesus liberou, que Deus falou comigo, independente de qualquer coisa. Amém? Queria também que você fosse comigo para Juízes, capítulo 8. Juízes capítulo 8, a partir do versículo 4. Então, nós vemos aqui sobre a instrução que Deus deu, né, para os discípulos, ou Jesus. Jesus deu aquela instrução para os discípulos, e naquele momento eles tinham que obedecer e permanecer firme na instrução que Jesus deu. Mas quanto sabe que quando nós estamos passando por situações difíceis, muitas vezes esquecemos de algumas instruções, ou até mesmo esquecemos algumas experiências que nós passamos com o Senhor, e nós percebemos que isso foi tão bom e que nos levou a um nível muito maior em Deus. Mas com os discípulos, eles tiveram uma experiência com Jesus dentro do barco, depois eles tiveram a mesma experiência praticamente. Jesus não estava no barco. Ou seja, eles poderiam muito bem pensar, bom, da mesma forma que Jesus, e da mesma forma que aconteceu da primeira experiência, e o Senhor nos livrou, Ele também vai nos livrar sozinho. Percebe que se você continuar lendo o texto, tanto o texto de Lucas quanto o texto de Mateus, você vai ver que Jesus vai repreender eles depois, dizendo: por que vocês não utilizaram a sua fé? Por que vocês não se levantaram em fé? Ficaram tímidos diante dessa situação? Então, ou seja, isso mostra o primeiro princípio que nós devemos ter quando a adversidade bater: nos levantar em fé e dizer, e declarar aquilo que Deus diz, aquilo que Jesus disse. Amém? E muitas vezes nós vamos estar cansados durante essa trajetória. Talvez o ano de 2020 para você já está cansado. Você já não está mais aguentando a situação, talvez, que você esteja passando. Mas aqui no livro de Juízes, no capítulo 8, nós vamos ver um pouco, né, do ministério de Gideão. Aqui ele já tinha separado agora os seus 300 homens. Só que eles estavam agora perseguindo agora o rei dos medianitas. Só que eles estavam perseguindo há dias, e eles já se depararam cansados. E no versículo 4 ele vai dizer: vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens, que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos, alguns pães para estes, que me seguem, pois estão cansados, e eu vou perseguir a Zeba e Salmuna, rei dos medianitas. Então você percebe que Gideão estava por muito tempo perseguindo os reis dos medianitas. Chegou-se um determinado ponto que eles começaram agora a ficar cansados. E essa palavra de Juízes capítulo 8, ela brotou na minha vida em 2019, ano passado, quando eu estava fazendo a escola de ministros, e chegou um tempo que eu estava cansado. Estava com muita tarefa, estava muito atarefado, estava com muita demanda, eu me deparei cansado. E foi justamente eu meditando a palavra, eu me recordei desse texto de Juízes capítulo 8, verso 4 e 5. Ele diz: já cansados, mas ainda perseguindo. Glória a Deus. Isso mostra que mesmo que você esteja cansado, você ainda precisa permanecer firme e seguindo tudo aquilo que Deus planejou para você, ou tudo aquilo que você mesmo planejou e Deus deu aval para você fazer. Aleluia! Isso foi uma palavra rema que surgiu para mim, isso foi como um bálsamo, um óleo fresco que surgiu na minha vida. E essa palavra ficava borbulhando dentro de mim, já cansado, mas ainda perseguindo.
Ei, mesmo que você esteja cansado, continue persistindo, continue perseverante na palavra. Você possa continuar firme em tudo aquilo que Deus diz para você vai acontecer. Agora, o que você precisa fazer é permanecer firme. Não deixar a circunstância bater na sua porta. Não deixar essas coisas abater você, oprimir você. Nesse período, eu estou dizendo muito para o pessoal, né, que não tem problema nenhum você ficar em casa. O problema é você ficar em casa com medo. Medo não vem da parte de Deus. Medo é um espírito. Então, não tem problema você ficar em casa. O problema é você ficar em casa com medo. E se porventura você precisar sair da sua casa, você possa sair com paz e alegria, sabendo que Deus guarda você e a sua família, e tudo que você fizer, você vai prosperar. Muitas pessoas já estão se desesperando, até mesmo financeiramente, não sabem mais o que vai acontecer com o seu trabalho, com a sua profissão, com a sua empresa. Eu quero falar algo para você. Deus está com você e Ele vai fortalecer você em toda essa situação. Agora, você precisa se reinventar, você precisa meditar na palavra, você precisa permanecer firme e você precisa agora declarar a palavra a seu respeito. Amém? Queria que você fosse também comigo em Hebreus, no capítulo 10, versículo 35. Aleluia! Deus é bom. Hebreus capítulo 10. Versículo 35. Diz assim: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então percebe que ele diz, não abandoneis ou não desista, portanto, da vossa confiança. Não desista da sua confiança, não desista da sua fé. Se a sua fé trouxe você até aqui, é a mesma fé que vai levar você até o seu destino. Ou seja, fique firme naquilo que você está crendo, naquilo que você está desejoso, daquilo que Deus colocou no seu coração. Não desista dessa confiança. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas passando por grandes dificuldades, e até mesmo pequenas. Mas a primeira coisa que bate na mente dessas pessoas são desistir. Desistir é muito fácil. Desistir não requer trabalho. Agora, perseverança requer muito trabalho. Requer perseverança, requer que você permaneça firme, crendo até o final. Se você é uma pessoa que está pensando em desistir, eu quero te dizer para você, não desista. Permanece firme. Todas as vezes, se você for analisar a Escritura, todas as vezes que Satanás se levantou, tanto quanto a igreja, ou até mesmo contra alguns homens de Deus, sempre a vitória estava muito perto de acontecer. Então, se talvez está havendo uma grande adversidade para você, é porque a sua vitória está prestes de chegar. Não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Permanece firme. Seja fiel àquilo que você tem. Seja fiel com aquilo que você recebeu da parte de Deus. Porque ela produz um grande galardão. Amém? Queria que você fosse comigo também em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4. Versículo 17, diz assim: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, o nosso foco deve estar nas coisas que se não veem. Porque talvez a circunstância que está aí fora, ou até mesmo a circunstância que nós estamos enfrentando, são passageiras, vão passar.
Mateus capítulo 24, verso 35 diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Então, ou seja, tudo passa. A situação que você está vivendo hoje vai passar. A circunstância que você está enfrentando vai passar. Agora, você precisa ver e você precisa crer naquilo que você não vê. E por mais, eu quero usar um termo aqui do Nordeste, né? O sangue pode dar na canela, mas você não vai abrir. Você não vai desistir. Então, ou seja, mesmo que as coisas que você está vendo agora não está favorecendo você, fica com a que você não está vendo, que é a palavra. Amém? Aleluia. Então, você precisa ficar firme na palavra de Deus. Você precisa ficar firme naquilo que você não está vendo. E sim no projeto que você já viu no seu espírito, que você já projetou na sua mente, que você já está executando, ou até mesmo que você vai começar a executar esse projeto agora. Agora, você precisa permanecer firme. Aleluia. Glória a Deus. Abre comigo em Abacuque, vamos ver algo interessante aqui. Abacuque capítulo 3. Versículo de número 17. Diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e me faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alteramente. Então percebe que ele diz, mesmo que a figueira não floresça, que não haja fruto na vinde, todavia eu vou me alegrar no Senhor. Aleluia! Ou seja, você passando por pressão, dificuldade, circunstância, tempestade, tribulação, você deve se alegrar. Desista de desistir. Aleluia. Ou seja, você passando por aquela situação talvez pesada, mas ele diz, não fica com o que você está vendo, fica com aquilo que você não vê. Ela tem um eterno peso de glória para você. Mesmo que eu olhe, que eu abra a minha despensa e não tenha nada lá. Não tem arroz, não tenha mantimento, mas mesmo assim eu vou me alegrar no Senhor. Lembrando desse versículo, eu me lembro também de Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando o rei Nabucodonosor entregaram os 3 para a fornalha, e a Bíblia diz que eles entraram na fornalha, ele aqueceu a fornalha 7 vezes, e antes disso, eu gosto de uma expressão que Nabucodonosor disse, quem é o Deus, ou quem pode livrar você da fornalha? Quem pode livrar vocês dessa fornalha? Ele diz, quanto a isso, rei, eu nem devo te falar, mas fique sabendo, que se porventura Deus quiser nos livrar, Ele vai. Mas se Ele não quiser nos livrar, fique sabendo que mesmo assim, nós não vamos prostrar diante da sua estátua. E o rei Nabucodonosor fica admirado e lança eles na fornalha. E a Bíblia diz que quando eles entraram na fornalha, havia ali um 4º homem, o rei Nabucodonosor fica perplexo com aquilo que ele está vendo, e quando Sadraque, Mesaque e Abidnego saem da fornalha, Nabucodonosor faz uma declaração que ele diz, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego é o Deus que salva, livra e opera maravilhas. Glória a Deus! Ou seja, quando você entrar numa situação difícil, as pessoas vão perguntar e vão começar a dizer, quem é que pode livrar você? Quem é por você agora?
Mas quando você entrar naquela situação que eles não contam, é que o Espírito Santo está dentro de você e que a mão do Senhor está sobre a sua vida. E quando você sair daquela situação, eles vão começar a reconhecer que Deus é um Deus na sua vida. Ele é um Deus que vive e que reina. E eles vão dizer, o Deus e você pode dizer o seu nome. Ele salva, Ele livra e Ele opera maravilhas. Aleluia! Eu vejo isso completamente e até mesmo claro aqui o que Abacuque está dizendo. Ele diz, mesmo que não haja fruto, mesmo que não tenha gado no aprisco, mesmo assim, eu vou continuar alegrando no Senhor. A minha vida é uma vida de alegria, a minha vida é uma vida de paz. E dentro disso, eu conduzo a minha vida debaixo desses princípios. Gostaria de ler mais um texto, eu gostaria de encerrar com ele. Jó capítulo 42. Jó capítulo 42, versículo 1 e 2, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia! Eu não sei você, mas eu me alegro muito nesse texto. Ele diz, eu sei que tu podes, e eu sei que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Quero te dizer algo, os planos de Deus na sua vida não podem ser frustrados. Agora, você precisa permanecer firme nos planos e nos propósitos de Deus. Não desistir. A situação vai vir? Vai. Seja agora no cenário de pandemia, seja após. Vai acontecer circunstância. Vai bater na sua porta tempos difíceis. Agora, o que você precisa fazer é permanecer firme e dizer, os planos de Deus não podem ser frustrados na minha vida. E você caminhar segundo aquilo que Deus disse para você. E uma vez que você faz isso, você vai começar agora a ter o resultado na sua vida, da palavra dele e daquilo que ele diz a seu respeito. E eu quero encorajar você. Eu não sei o que você está passando nesse tempo, mas eu quero dizer algo para você, não desista. Deus é com você. A mão do Senhor está sobre você. Não desista de nenhuma circunstância que bater na sua porta. Quando a incredulidade bater, mande fé atender. Não desista, Deus tem mais para a sua vida. Esse tempo vai ser só um tempo mesmo de que você se ajuste, ou até mesmo comece a ajustar algumas coisas na sua vida, para que você possa ir muito mais longe da onde você tem chegado. Espero que essa palavra tenha abençoado você, ricamente, assim como tem abençoado a minha vida. Eu quero que você seja abençoado na prática dessa palavra. Que Deus abençoe sua vida. Amém.